Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais uma live com muito conteúdo legal, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre laudo de podas, sobre análise de risco, né? Sobre temas interessantes para quem quer trabalhar aí com a parte de árvores, né? Cuidados fitossanitários e todos esses detalhes aí, tá? Então, estamos indo para a sexta live, né? Então, continuem acompanhando a gente. Vão ter muitas coisas legais. O pessoal está começando a chegar aí em peso. Legal. Então, a gente está preparando aí bastante coisa interessante para as próximas lives. Vamos convidar algumas pessoas também bastante conhecidas. O pessoal está entrando aí, ó. Vamos ver aqui se a Nina já entrou. Então, aí a Nina acabou de entrar. Vou fazer o convite aqui para ela para a gente começar mais uma live com bastante informação. Vamos aguardar ela entrar aí na live. Oi, Nina, boa Oi, noite. pronto, cheguei. Boa noite. E aí, Tudo André, bem? tudo bom? Seja Como você tá? bem-vinda. Estamos Obrigada. bem. Melhor agora com o seu aceite e com a sua presença aí na live. Ai, que bom. Deixa eu só, pessoal, eu vou desativar os comentários aqui, tá? Para a Nina não ficar escondida. Depois eu abro um pouquinho mais para o final. Quem tiver perguntas, conforme for surgindo os temas, por favor, fazer as perguntas nessa caixinha de interrogação aí, que no final a gente vai abrir para perguntas e a Nina vai poder responder, né, para vocês as dúvidas aí. Então se preparem porque hoje vai ser uma live muito legal também com bastante conhecimento técnico. Bom, Nina, eu vou começar pedindo para você se apresentar, falar com quem é você, qual a sua formação, e depois conta um pouquinho da Plant Care para a gente, e aí a gente continua o papo, tá bom? Beleza. Bom, muito obrigada pelo convite, né? A Eu que princípio. agradeço. É um prazer estar aqui conversando com esse viveiro que a gente é parceiro já há um tempo. E, bom, meu nome é Nina Cavalcante. É Nina mesmo, não é apelido. Todo mundo pergunta. Mas é Nina, Nina mesmo. Eu sou bióloga de formação. Eu me formei no final de 2014 e a Plant é uma empresa familiar, né? Começou com o meu pai, acho que lá em 2000, 2002. E a história da Plant, assim, começou porque meu pai, ele era gestor de parques urbanos, né? A gente morava em São Paulo. E meu pai foi administrador do Parque da Água Branca e do Parque do Legal. Ibirapuera. Era muito gostoso. A gente cresceu, assim, super em contato com árvores, com a natureza, então eu já tive essa influência aí desde pequena. Bom. E, E dois parques e bem emblemáticos da cidade de São Paulo. exato, exatamente. E aí tudo começou lá, porque, assim, as árvores eventualmente caíam nos parques. E meu pai falava, gente, por que que as árvores caem? Sabe? Ele era, assim, é gestor da parte ambiental lá, mas ele fazia essa pergunta assim, sabe? Por que que as árvores caem? Assim, graças a Deus que caía enquanto o parque estava vazio, nunca teve nenhum acidente grave, graças a Deus. Mas sempre ficou essa pulga atrás da orelha, sabe? Por que que elas caem? Não tem um jeito da gente investigar, da gente conseguir prever isso? Ela não dá nenhuma dica de que ela tá ruim, né? Aí a gente teve a oportunidade de se mudar para Campinas e foi quando a Plant Care surgiu lá em 2000, 2002. E daí, dentro desse tempo todo aí de crescimento da Plant, a, as árvores vêm sendo cada vez mais o nosso cliente Sim, principal, né? Porque as árvores, tem gente que tem uma relação assim de amor e ódio, né? Que assim sem ama dúvida. porque, poxa, super valoriza aí o ambiente, as cidades e tudo mais, mas as pessoas têm muito medo de árvores grandes. Sim. Ah, mas isso cai na minha Desconhece. cabeça, isso cai no meu carro, não é? Então, tem muito medo. Então, isso é muito associado, né? A gente fala sempre dos benefícios, mas isso é uma coisa que traz muito medo.
Na verdade, eu acho que hoje existe essa cegueira, vamos dizer assim, né? Cegueira verde, né? Pela questão que é Aham, o que você falou. As pessoas até às vezes gostam, mas têm medo de ter perto de casa, não entendem direito. Eu senti isso um pouco quando eu trabalhei na prefeitura de Guarulhos. E realmente, você tinha às vezes é, munícipes que amavam, ou você ia fazer uma poda, o cara não queria deixar que você fizesse nada, absolutamente. é, Outros já que só porque a árvore perdia a folha, ele queria que eliminasse a planta, né? fala que tá sujando a calçada. Clássico. É, Mas, e daí surgiu esse conhecimento com árvores, então foi quando meu pai foi atrás, né, conheceu a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, né, a SBAU, e através deles a gente conheceu a Sociedade Internacional de Arboricultura, a ISA, e outros grandes nomes brasileiros que estão aí junto com a gente desde o comecinho desse entendimento todo que a gente tem de legal. árvores. Então, professor Demóstenes, da USP de Piracicaba, tem o Brasolim do IPT, enfim, e mais, enfim, uma infinidade de pessoas aí que trabalham aí nesse meio acadêmico, falando sobre árvores. E daí eu entrei no meio, né, quando eu comecei a fazer biologia e já tinha, óbvio, um grande interesse em trabalhar com isso, que sempre foi muito significativo para mim ter isso na família, né? E depois da faculdade, né, eu fiz uma certificação em sou arborista certificada, né, pela Sociedade Internacional de Arboricultura e Legal. e também tenho uma qualificação. Lá na Sociedade Internacional de Arboricultura, eles têm 7 tipos. É como se fosse Pode uma falar. pós. É como se fosse uma pós. Tem uma prova, tem um livro base, né, assim, para você estudar e tudo mais. E daí tem uma prova, assim, você tem que acertar, tipo, 70% em todos os tópicos. É bem assim, bem E qual é o rigoroso. país que E a você minha fez? a certificação já existe no Brasil Que e já legal. existe em português. E até onde eu sei, tem 18 arboristas certificados no Brasil inteiro. Muito bom, bom saber aí, ó. Pessoal, tem uma Então, grande área, é então, para ser estudada, porque o Brasil é muito grande, né? muito grande. E quem Imagino que tiver vocês devem ser dúvida, chamados para fazer em vários estados também. vários, sim, a gente já fizemos bastante coisa em Minas, já teve gente até do Nordeste, assim, que chamou, né, que às vezes participam dos nossos cursos também, mas acaba que a gente tem um limite aí espacial, né, para conseguir trabalhar. Mas É. a certificação, né, a certificação de arborista já existe no Brasil, já existe em português. Você pode fazer ela tanto pelo computador, né, com prova agendada pelo site da ISA, ou nos congressos brasileiros de arborização urbana, que é a prova escrita mesmo. Então, isso já existe, já tem como fazer. Agora, a qualificação que eu fiz, aí é só nos Estados Unidos mesmo. Não tem a prova em português, aí é uma prova teórica prática, tipo assim, avaliar a árvore, escrever os relatos e tudo mais. É mais complexo, mas se Deus quiser já chega E no aí você Brasil. tem um tempo. Quanto tempo dura essa qualificação aí? Essa qualificação, eu acho que são uns 3 dias. É rápido Ah, até. legal. É um super curso, lógico que assim, tem 2 livros enormes, né, de exercícios que a gente estuda eles com antecedência. E são 2 dias muito intensos de aulas teóricas e práticas com exercício dinâmico, é super puxado. E daí o último dia é inteiro de prova. A parte da manhã é uma prova teórica e a parte da tarde é uma prova prática. Legal. E hoje a Planticare ela trabalha tanto na parte de fazer os laudos, certo? Quanto na parte de execução de poda também. Exato. Hoje a Plant trabalha com principalmente 4 áreas, né? Desde a parte de licenciamentos ambientais até a parte de avaliação de risco de árvores, inventários, né? Às vezes tem muito clube, condomínio, escola, que o pessoal assim morre de medo das árvores, mas quer saber se está bem, se não está bem, o que tem que fazer. Então a gente faz esse inventário, esse acompanhamento, que é super bacana. E então, licenciamento, avaliações, o manejo, né, que é a parte operacional, as podas, as supressões, os tratamentos e também cursos e treinamentos, né, porque a gente dá cursos também Eu já disso tudo, fiz. né, que a gente está falando, os cursos e treinamentos e as E capacitações pessoal, também para o super pessoal. indico.
Super indico o curso deles, tá, pessoal? É um curso muito interessante. São 2 dias de curso, certo? São 2 dias, 2 dias de geralmente. curso. Pessoal, tem uma baita explicação, tem a parte teórica e depois eles saem a campo para mostrar a parte técnica também, a parte prática, né? Então é bem interessante, indico de verdade. Eu já tinha um pouco de conhecimento na área de árvores, mas adquiri bastante coisa interessante também. Foi show quando Nina, vocês para puderam estar lá. continuar, Bora lá. vamos para a próxima pergunta, que Bora lá. o tempo urge. É Pessoal, isso não aí. esqueçam, perguntas aqui na caixinha de pergunta, tá? Na caixinha de interrogação, por favor. Qual que é a documentação hoje necessária em geral, né? E quais são os trâmites? Assim, lógico que cada município muda É. isso, né? Varia. Até São Paulo acabou de modificar toda a lei, tá tendo um puta de um Uhum. estardalhaço, um monte de gente falando um monte de coisa, né? Então, É. para se fazer uma poda ou uma retirada de árvores, como que funciona basicamente? Então, como você falou, cada município é de um jeito, né? Cada um tem uma regrinha aí diferente que acaba mudando um pouco. Mas eu vou dar um exemplo daqui de Campinas. Aqui em Campinas são 2 órgãos, né, que trabalham para essa aprovação, né? Quando é de locais assim particulares, né, privados, é sempre com o Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável, e Legal. áreas públicas é o Departamento de Parques e Jardins. Assim, qualquer intervenção em árvores em meio público, aqui você precisa de uma autorização, seja poda, seja supressão, tudo você precisa de autorização, exatamente. Então a gente faz um laudo, né, justificando o que tem que ser feito e o porquê que tem que ser feito e envia para eles e eles aprovam ou não. No caso das podas, a gente sempre faz. Ai, gente, para quem está assistindo, anota isso para a vida. A gente sempre referencia a BNT, porque existe uma BNT para poda de árvores, que é a BNT 162461. Anotem. Que é uma BNT que é pouco referenciada ainda, então a gente precisa fazer com que ela Divulgar, apareça, sabe? Fazer ela sem dúvida. virar uma regra, assim, porque ela vai fazer com que orientar para que a poda seja Faz bem um feita. favor, depois você, se você puder lá no link que eu publiquei a nossa live, bota lá o Uhum. número para mim num comentário, Isso, pessoal, vou colocar, pode deixar. tá? Isso para poda, né? Então eles autorizam e para poda não precisa de nenhuma compensação. Se for supressão, óbvio, daí você também precisa justificar o porquê que você vai estar querendo suprimir a árvore, né? Que é o corte Legal. dela, né? Sim. E daí eles vão autorizar, dependendo da espécie, se for nativa ou exótica, eles vão orientar a compensação ambiental de 15 a 25 mudas de uma espécie que eles determinam. Tá. Isso quando é Isso, tem a árvore em... compensação, né? Isso, tem a compensação ambiental, exatamente. E daí aqui em Campinas, quando é área pública, de acordo com o plantio. O plantio Nina, não, perdão. É a doação tá de dando uma mudas. travadinha na sua internet. Ixi, Eu não sei se tem algum local aí que tem uma conexão um pouco melhor, você tá um pouquinho desconfigurada aí. voltei? Será? Porque eu tô. Voltei? Não. Então, você tá um pouquinho, assim, pixelada, mas a voz tá saindo normal. Se você quiser continuar, não tem problema. Vixe, porque eu tô. A internet do meu celular tá melhor do que a internet da minha casa, gente. Então eu sugiro bem continuar dessa forma. Se você quiser testar, trocar, não tem problema. Mas eu nem sei como é que eu vou fazer isso agora com o celular aqui. Deixa eu ver. Veja se melhora. Eu não sei. Tá. Tô pincelada Vamos ainda? ver. Tá. Droga. A voz tá saindo bem, mas. Eu não sei como é que eu faço. Será que eu saio e entro Bom, de depois. novo? Não, eu acho que você tentou. Você saiu da internet normal para internet. É porque eu tô no celular. Eu não sei como é que eu saio da live sem. Tenta só. Agora travou. Melhorou? Agora sim.
Top. Agora sim? Isso aí. Isso. Pronto. Quer finalizar? Beleza. Você estava finalizando falando da parte Ah, de das supressões. expressão, isso mesmo. Isso. Aí, isso na área pública, né? Quando a gente está falando enfim, áreas públicas, né? Sempre quando você faz esse relacionamento com o Departamento de Parques e Jardins aqui em Campinas. E já quando você tem que tirar árvores ou podar árvores no particular, para o caso de podas, aqui em Campinas, se você for só podar árvores, eles falam que não tem necessidade de autorização. Se for supressão, sim, mas daí você tem que entrar com um trâmite no Departamento do Verde de Desenvolvimento Sustentável, que é mais complexo, mais demoradinho. Mas também não vai eximir a necessidade de um laudo, você dizer o porquê que você precisa fazer essas podas, envia Até para porque eles senão a jogam. pessoa pode ir lá e fazer uma poda drástica, rebaixar a árvore e fica por isso mesmo, né? Infelizmente, a gente sabe Exatamente. que tem muitas empresas que fazem isso de forma errônea. Infelizmente tem, e a fiscalização falha, né, nesse aspecto. Então, Sem infelizmente, dúvida. ainda é uma coisa que acaba acontecendo, sim. Na verdade, o maior problema hoje nos órgãos governamentais é a quantidade de pouquíssimos funcionários para se fazer. Para você ter uma ideia, na época que eu trabalhava em Guarulhos, nós fazíamos em 3 pessoas Guarulhos inteiro, né? A parte de laudo, Nossa, né? Aí teve um senhor que ficou doente, não conseguiu mais ir, ficamos eu e um rapaz e a gente dava conta de Guarulhos inteiro. Então, Nossa. assim, é complexo. E às vezes a gente tinha problema de carro, então eram 2 pessoas com um carro só. Então, são fatores que a gente encontra em São Paulo também, apesar de ter várias subprefeituras, mas é um Aham. funil ao contrário, né? Às vezes você tem É, um engenheiro, aqui em São Paulo tem várias empresas que prestam serviço para fazer poda, né? E que a gente sabe que às vezes também não fazem uma poda de qualidade. acontece. Bem É triste. muita gente. Você quer completar mais alguma coisa ou eu posso partir para a próxima? Não, eu acho que é isso, mas eu acho que acaba faltando talvez nas prefeituras, né? Que essa questão de ter como é que fala? Uma fiscalização um pouco melhor e ter mais critério na hora de selecionar as empresas que podem fazer as podas, né? Das empresas autorizadas, né? Então, tem um monte de coisa que a gente frisa, né, na questão de empresas que trabalham com isso, né? Os trabalhadores, eles têm conhecimento sobre essa ABNT de podas, eles têm, sabe, Pouquíssimo. entendeu? Então, eles têm NR12 para trabalho com máquinas motosserra, eles têm NR35 para trabalho de altura, eles estão trabalhando com equipamentos específicos, com CA específico para trabalho em árvores ou não. É. Então, isso é tudo São coisa que vários deveria detalhes. ser muito mais criterioso e ainda não é. Com certeza, porque para pensar, você pede um serviço para fazer na sua casa e de repente o cara vai lá, o Zé Ninguém lá, faz um serviço mal feito e aí nem mal feito, ele deixa cair um galho em cima da sua casa. E aí? Né? Então, Exatamente. você tendo uma empresa que tenha todos esses critérios, que atenda a todos esses critérios, você vai ter uma responsabilidade, né? A empresa vai ter uma responsabilidade muito maior, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar também, né? Por isso que a gente trouxe vocês aqui, pela questão de qualidade, né? Então, acho que essa é a ideia de passar para as pessoas, que às vezes o serviço mais barato sai mais caro depois no final, né? Exatamente. E é difícil, às vezes, explicar isso para as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas tão leigas acabam só chegando e falando assim, Nina, mas eu quero podar a árvore mais ou menos nessa altura aqui, porque eu tenho medo que ela caia. Bom, vamos lá, né? Então, Explicar. a sua árvore vamos fazer uma análise nela, porque às vezes ela não tem risco, a gente pode fazer outros tipos de poda para aliviar o esforço na base, para que o vento passe pelo meio dela, por exemplo, numa poda de raleamento. A poda Sim. de raleamento é um tipo de poda que está prevista nessa BNT e que ela tem o objetivo, literalmente, de deixar a copa mais rala, sem mexer na estrutura, sem mexer na arquitetura de copa, sabe? Então você atinge o seu objetivo não fazendo uma poda drástica, não fazendo aquela poda Sem dúvida. horrorosa de rebaixamento, e você consegue atingir um objetivo, só que a pessoa não tem esse conhecimento. Então, vai dali da Acho que pessoa fica legal explicar. comentar pro pessoal o que essa poda de alinhamento que a Nina está comentando, né? É uma poda onde a gente tira alguns galhos da parte interna e diminui o efeito de vela, que a gente chama, né? Como se fosse uma Exato. vela de barco. Então o vento consegue passar de uma forma mais fácil
e aí a planta Ela ela se sofre inclinar. menos. Então o risco de queda é muito menor, o risco até de galhos, né? Dependendo da situação, né? Então são É. fatores interessantes. Bom, já que a gente está entrando nessa parte técnica já, eu queria que você falasse um pouco o que é e quando é necessário, né, um cuidado fitossanitário, né, para uma árvore. O que é isso? Explica um pouquinho para o pessoal aí que está em casa assistindo. Tá. O cuidado fitossanitário, a gente sempre identifica quando a árvore tem pragas e ou doenças associadas. Muitas vezes a gente vê isso de forma ali toda junta, que a gente chama desse conjunto, vamos dizer assim, a biodeterioração toda acontecendo ali numa lesão, numa cavidade. Então, esse procedimento, né, os cuidados, os controles fitossanitários, eles são indicados quando a gente vê broca, quando a gente vê cupim, quando a gente vê fungo, algum tipo de apodrecimento na árvore. E os tratamentos para isso, eles ainda são bem, como é que eu posso dizer, adaptados, principalmente porque a gente tem um problema muito grande de produtos que podem ser usados na área urbana, né? Porque Sim. assim, eu não posso pegar produto, veneno, sair aplicando, né? Aplicando, Então a gente tem que justamente. tomar um cuidado muito grande com isso também. Então, o que a gente faz é utilizar produtos que são domissanitários, que podem ser usados em jardim, que podem ser utilizados na área urbana. E um procedimento muito interessante que eu até vou chamar atenção sobre esses tratamentos de lesões, por exemplo, assim, vamos dizer, quando uma árvore tem ali um belo de um machucado, você vê aquela casca mole, aquela, né, com furinhos já, você vê furinho de cupim, já vê furinho de Sim. broca, já vê a coisa toda acontecendo ali. Existe um procedimento muito interessante que é o processo de cauterização dessa lesão. Do mesmo jeito que a gente, né, vê, às vezes, né, cauterização de feridas mesmo, né, em seres humanos, a gente aplica esses conhecimentos para as árvores. Então, o que é feito nesse caso em específico, por exemplo, a gente faz toda a raspagem da lesão, então tira Seria todo o uma tecido morto. dendrocirurgia, certo? Seria uma Também com outro nome dendrocirurgia, isso, só que eu não vou colocar nada tampando. Isso é muito interno. importante eu frisar aqui. Ok. Eu vou limpar a lesão, eu vou cauterizar, né? Então, fazer uma raspagem desse tronco apodrecido. Depois, eu vou passar, a gente passa maçarico, que a gente cauteriza mesmo, passa fogo. Eu vou mudar a propriedade da madeira nessa superfície de forma que ela não vai ficar palatável para bichinhos. Legal. Passo produtos para que os bichinhos não cheguem logo aqui. E lembrar de não tampar a lesão. Não colocar cimento. Tem muita gente que usa cimento para tampar, então não usem cimento. Não usem nada, assim, se possível, porque tudo que vocês colocarem em cima da lesão vai ser algo meramente estético, mas nada vai aderir assim 100% à madeira. Sempre vai ficar uma frestinha que vai entrar água, que vai entrar A água umidade e a vai deterioração apodrecer a madeira de novo. vai continuar acontecendo e você não vai ver. Eu acho que uma coisa legal, uma analogia legal para fazer, além dessa cauterização que você falou, mas é mais ou menos um processo de uma limpeza de uma cárie no dente. Só que a gente não vai botar a massa para fechar, certo? E eu tenho até uma Exatamente. dúvida que todo mundo me pergunta, e tudo que eu já li, e a gente acho que até discutiu isso naquele dia lá do curso, todo mundo pergunta, eu posso passar uma cauda bordaleza ou uma tinta numa poda que eu faço? Isso vai fazer com que a planta cicatrize mais rápido? Responda pro pessoal, por favor. Não, não vai fazer. Nada que você passe no local da poda vai fazer com que que aconteça algum tipo de cicatrização mais rápido ou de forma mais eficiente. Inclusive, tem estudos que até falam que em alguns casos até atrapalha. Prejudica para alguns tipos de espécies, né? Exatamente, até atrapalha, assim. Então, é bem desnecessário. O que é feito nesses casos é, assim, a poda feita de forma correta e no local correto estimula naturalmente o processo de compartimentalização da madeira, né? Que é o processo de cicatrização.
da madeira, que é quando você vê ela se fechando assim, bem bonitinho. Então, e isso é descrito na ABNT, de novo, 162461, que você utiliza uma regrinha de poda, que é chamada de a regra dos 3 cortes, né? Você já ouviu nos cursos? A regrinha dos 3 cortes, para que você tire, vamos dizer assim, se isso aqui fosse um galho, né? Quero aliviar o peso desse galho. O primeiro corte que você faz é aqui embaixo, longe da origem, primeiro corte aqui embaixo. O segundo corte em cima, um pouquinho mais à frente desse primeiro corte. E aí, o que você vai fazer aqui? Um ponto de quebra. O galho tá longo assim, então, pá, ele vai quebrar nesse ponto. Você vai tirar o peso do galho. E o terceiro e último corte seria aqui, respeitando 2 tecidos do galho, que é chamado de crista e colar. Exatamente. Então, você respeita crista e colar e você estimula o processo de compartimentalização. Acho legal isso que você falou, até para fazer um comentário. Esse exemplo que você deu do dedo aí, né? Então, pessoal, para pensar. Se você não faz, vamos dizer que o galho fosse mais comprido, como ela comentou, e se você deixa esse galho aqui sobrando, o que acontece? Com o tempo, ou ele vai começar a gerar bastante ramos epicórmicos, que não são bons, porque eles vêm da parte cuticular da planta, então eles são mais frágeis, né? Ou ele vai começar a apodrecer aqui. E aí pode gerar um apodrecimento no ramo principal. Continua aí. Eu acho que seria legal falar sobre isso, né? Exatamente. São sempre 2 reações que pode acontecer, né? Se você cortar longe, né? Do local do terceiro ponto correto de corte, sempre tem 2 reações, né? Ou as brotações epicórmicas, que é aquele envassouramento que a gente chama, né? Então, isso eu vejo muito, é um erro muito clássico. O pessoal quer tirar um galho porque tá chegando no fio, eles vão e cortam o galho na metade. Só que quando você corta o galho na metade, você vai criar muito mais problema do que você tinha antes. Você vai, em menos de 1 ano, você vai ter, ao invés de 1 galho, você vai ter 20 galhos fraquinhos e bobinhos balançando ali do lado do fio. Então, você não vai sanar problema nenhum. E você já notou que as podas são sempre feitas bem abaixo do fio para gerar justamente... Eu não consigo entender esses engenheiros que trabalham, mas tudo bem, continua, vai. Não, E o segundo efeito, né, da poda incorreta seria o apodrecimento, né? Então, quando esse galho ele não tem gemas laterais, esse galho, né, esse toco que sobra, ele vai apodrecer. E esse apodrecimento desse toco, como o Adriano estava falando, ele pode entrar para o ramo de origem. E esse apodrecimento é aquela coisa que continua até uma infiltração de água, né? Se o cara não faz o corte em bisel, começa a infiltrar água, ela vai descendo. E aí você chega com uma... Eu já vi umas árvores com lesão de lá de cima da poda mal feita até a base. Ou seja, essa daí, qualquer análise de risco mandaria eliminar, entendeu? Exatamente. Pode então, continuar. Enfim, tem que tomar realmente, tem que tomar muito cuidado, é isso. Tem que tomar muito cuidado e fazer com muita técnica, com materiais adequados, né? Não deixar aquele corte estilhaçado, utilizar uma motosserra legal para fazer um corte liso, limpo. Enfim, é isso. Bom, o papo tá bom, ó, já deu meia hora já. Vamos continuar. Eu acho que assim, agora a gente acabou de explicar o que é um cuidado fitossanitário. Eu acho que seria legal também você explicar. Você começou a comentar no momento que você apresentou a empresa sobre a análise de risco. Então, o que é isso? Um dos cursos que você aplica, que foi o que eu fiz, é justamente sobre isso, né? Para a gente ver por que precisa ser feito algo ou se nem precisa ser feito algo se a planta está bem, né? Fitossanitariamente. Então, explica para a gente, para o pessoal, o que é análise de risco. Certo. Como funciona? A análise de risco, eu vou falar de acordo com os últimos estudos que eu tenho, né? Inclusive a certificação, essa última certificação que eu fiz da ISA, ele fala muito sobre isso, né? Que o risco é a combinação de 3 coisas para a árvore: a probabilidade de falha ou de quebra de parte ou da árvore inteira, a probabilidade de impacto, que é a chance dessa árvore atingir algum alvo de grande importância, seja uma construção, seja um carro, seja uma pessoa, e as consequências
se a falha acontecer e atingir o meu alvo. Então, o risco, assim, como o povo fala de uma forma muito simplória sobre o risco, mas o risco é uma categorização de 3 coisas: de falha, impacto e consequências. Então, quando a gente está fazendo essa análise da árvore, a gente avalia sistematicamente a copa, o tronco, o colo, a área de enraizamento, o entorno, e daí a gente pensa, a gente sempre olha qual que é o principal problema da árvore. Vamos supor que o principal problema da árvore seja um galho seco que eu tô vendo ali que vai cair. Em segundo lugar, eu vou analisar o entorno para ver quem são os potenciais alvos, né? Se eu tenho muito fluxo de pedestres, né? Então, eu sempre vou ali classificar o meu alvo, ver se é um alvo fixo, se é um alvo que eu consigo evitar o acesso, enfim. Eu vou dar uma olhada nisso. E vou, principalmente, classificar algo que eles chamam de taxa de ocupação, que é muito legal. Então, poxa, qual que é a chance desse galho atingir o meu alvo? Por exemplo, uma pessoa. Poxa, então tá, se for uma pessoa passando na calçada, quantas horas de um dia de 24 horas a pessoa está lá passando debaixo da árvore com o galho aqui, né? Então, às vezes, o pessoal superestima um risco, porque eles falam, Sim. nossa, mas tá muito perigoso. Tá bom, mas de 24 horas do seu dia, quantas horas a pessoa está ali embaixo do problema? O exemplo que você dá, né? Ou essa árvore está na Paulista ou essa árvore está na rua daqui do bairro, né? Tem Exato. uma grande Essa árvore diferença, né? está no meio de uma praça ou essa árvore está num canteiro central de uma avenida movimentada? Então, aonde essa árvore está? Então, é a questão do entorno. E as consequências, a consequência nada mais é do que você julgar que o primeiro e a segunda coisa são verdadeiros, né? Então, se aquele galho cair e atingir a cabeça de uma pessoa, qual que é a consequência disso, né? É um galinho minúsculo que está nessa alturinha? Não, é um super galho grosso que está a 20 metros de altura? Pô, né, severo. Então, tem classificações, né? Isso é uma matriz que você consegue classificar os riscos, né? Isso eu tô falando, gente, de uma metodologia internacional que a gente fala nos cursos, né? Que é essa metodologia de análise de risco pela Sociedade Internacional de Arboricultura, tá? Mas, basicamente, o processo sistemático de avaliação de uma árvore, você vai buscando por problemas não só fitossanitários, mas problemas mecânicos, né? Os problemas biomecânicos, problemas de inserção de forquilhas, de má formação de galhos, de colo soterrado, de raízes que são mal formadas. Então, é uma junção de problemas, né? Biomecânicos e ou fitossanitários, que podem levar vários probleminhas para a árvore que aumentam o risco dela. Eu acho até legal comentar, Nina, que assim, uma árvore sadia, vamos partir do pressuposto disso, uma árvore sadia, sem nenhum galho seco, nem nada. A gente não tem como prever num dia de chuva forte ou ventos fortes, ela pode romper algum galho, certo? Pode. Igual, vou dar um exemplo, o pau-ferro. O pau-ferro é uma planta extremamente rígida, né, com uma madeira muito densa, é uma das madeiras mais densas do Brasil, porém, ela é uma árvore que se você deixar ela muito isolada, ela for muito grande, ela tem um risco. Porque ela é tão dura que a hora que ela vai com o vento, a hora que ela volta, ela rompe, né? Ela cisalha, né? Que a gente chama, né? Então, assim, pessoal, nunca dá para numa árvore, vamos dizer, sadia, a gente não tem como prever. Lógico que num dia normal, a tendência que aconteça um problema é muito pequena. Aí mostra a qualidade dessa sua análise, né? Só para lembrar, pessoal, dúvidas na caixinha de pergunta. E quem não segue ainda a Plant Care, vamos lá, quem é da Fábrica de Árvores aqui já segue, quem também não segue, vem seguir a gente que vai ter bastante coisa boa. Só voltando, eu acho que é isso aí, mostra a importância dessa sua análise com relação a plantas que muitas vezes estão com problemas e que uma pessoa leiga não consegue identificar, né? Exatamente. Algo interessante também de eu falar, vou tentar ser rápida, é que o resultado dessa análise de risco, Tem tempo aí. dessa visão internacional que eu estava dizendo,
ele dá 4 tipos de categorização de risco. Um risco baixo, médio, alto e extremo. Então, nessa combinação de coisas, probabilidade de falha, impacto, consequências, você tem uma grande chance. Imagina uma pirâmide, imagina um triângulo, né? Então, a base dessa pirâmide, a base desse triângulo, estão as árvores com risco baixo. Então, você tem uma grande quantidade de árvores, onde está a maioria das árvores. No meio do triângulo, você vai ter poucas árvores, né? Um pouquinho menos do que a quantidade de árvores que estavam lá no risco baixo, mas você vai ter uma quantidade de árvores com risco médio. Você vai ter poucas árvores com risco alto e pouquíssimas árvores em risco extremo, que seria o topo da pirâmide. Então, isso é muito interessante porque ele te orienta o manejo, né? Então, assim, é óbvio que quando você caracteriza os riscos de uma área e você consegue falar, poxa, aqui, então, eu classifiquei riscos altos, médios e baixos. Então, poxa, por onde você vai começar a fazer o manejo, né? É muito mais provável que alguma coisa aconteça nos riscos extremos e altos do que nos riscos médios e baixos. E isso mede também o seu esforço, né? Vamos dizer assim, poxa, por que você vai ficar podando a árvore que tem risco baixo, sabe? A árvore você vai podar a árvore que tem risco baixo para ela ficar com risco zero. Ah, isso é outra coisa. Não existe árvore risco zero. Existe árvore risco baixo. Abaixo disso não existe. Então, Então, e isso é para mostrar para as pessoas que elas têm que plantar árvore, né? E se ela tiver com algum problema, ela pode chamar você para fazer essa análise. E as pessoas ficam com medo às vezes, né? Achando que qualquer árvore vai cair. Não, gente. Exato. Primeiro que ela tem, né? Se ela foi plantada corretamente, se ela tiver num local legal, ela vai ter uma estrutura, ela vai se manter bem, né? É lógico que, assim, Exato. em alguns casos, como eu botei um caso específico de um vento, de uma chuva muito forte, pode acontecer. Mas, igual, eu moro num condomínio que tem 600 árvores. A gente teve uma vez que teve um vendaval aqui que caiu e eram pinheiros antigos, né, que foram plantados há 30 anos atrás. As árvores nativas, que já são adaptadas, que têm uma estrutura de raiz mais bem formada. bem formadas e esparsas, né, não sofreram nada com isso. Então, assim, a gente tem que... isso é muito legal que você está falando, porque as pessoas acho que perdem um pouco do medo, né, também, né? Perde um pouco do medo e... Essa questão que você falou de raiz me lembrou muito, porque assim, já teve muitos casos da gente ser chamado para ir em lugares onde, assim, depois de ventos fortes, várias árvores caíram por pivotamento. Né? Pivotamento, sim, gente, eu falo, é a queda da árvore com torrão e tudo. Ela caiu, levantou com raiz e tudo. E isso aconteceu justamente em árvores que tiveram plantios recentes assim, poucos anos, mas que a gente notou que não teve um desenvolvimento radicular adequado de mudas. Que às vezes eles pegavam mudas muito grandes e que você teve que fazer aquela sangria em raízes, ou que não foi aqueles potes bem pequenos, né? Potes bem pequenos, ou já teve até caso... já teve até caso da gente ver torrão que tinha arame em volta. A gente foi ver que por que a raiz não estava desenvolvendo, tinha aquela tela de galinheiro em volta do torrão inteiro que foi plantado junto dentro da terra. Então, assim, a qualidade da muda influencia muito, sem dúvida, sem dúvida. Bom, já que você entrou nesse assunto, eu queria que você, como uma técnica especialista em árvores, pudesse falar para a gente, aí, para o pessoal, essa questão da raiz que você acabou de falar é um grande diferencial hoje do produto da fábrica de árvores, né? Então, você já usufruiu das nossas árvores, já indicou para alguns clientes de vocês. Eu gostaria que você falasse um pouco tecnicamente delas, para a gente dar uma finalizada e depois a gente entrar nas perguntas. Tá. A gente conheceu a fábrica de árvores há uns bons anos atrás já. E a gente, assim, quando conheceu, a gente ficou encantado mesmo. E isso, assim, vale a visita. Não sei, acho que pós-corona talvez seja melhor, que eu não sei como é que vocês estão lá. Mas... Tem que agendar, pessoal. Quem quiser visitar, é só ligar pra gente lá, agendar direitinho, a gente pode fazer. Então pronto. Agendando dá certo.
E, cara, vale só a visita, porque assim, eu fiquei apaixonada pelo viveiro, pelo sistema de vocês, desde do plantiozinho ali, semeando até o final, os sistemas de troca ali do sistema Rootmaker. Então, eu fiquei encantada, realmente, e eu consegui ver a diferença, porque eu consegui ver na prática, porque eu acabei indicando muito as mudas da fábrica de árvores para alguns clientes, e, meu, é batata, assim, pra você tornar uma muda inviável, você tem que ser. Você tem que. Assim, não tem como, sabe? A muda ela já tá tão bem formada que é só que você continuar dando uma aguinha para ela que ela vai embora. Então, eu vejo muito isso, sabe? Eu vejo muito. Assim, 90% dos problemas, eu acho, que as árvores têm hoje em dia é porque elas não tiveram um bom cuidado desde mudas, Desde muda, sim. desde mudas. Eu tenho muitos problemas de plantio, como raízes enoveladas por causa de tubo, de torrão, que não Recipientes passa. pequenos. Exato, que não vai passando para um recipiente maior e fica aquela raiz que se enrola. A raiz não vai parar de crescer, a raiz vai Não crescer faz. enrolada, né? Justamente. E você vai colocar isso na terra, Aí ela você já também tem vai um parar. problema, até fazendo uma explicação, quando a raiz fica muito enovelada dentro de um vaso fechado, ela fica raiz com raiz. Então, desde pequena, ela já não consegue se alimentar direito, nutrição, ela não consegue absorver do solo, né, nutrientes. Então, já é um problema. E quando a gente vai plantar ela no solo, que é os problemas que você está encontrando aí, ela não consegue se desenvolver da mesma forma, né? Exato, exato. Ela não vai se desenvolver e a raiz ela vai acabar crescendo em diâmetro, né, num certo momento. E isso pode acontecer o autoestrangulamento. Então a gente chama de raízes enoveladas a princípio, mas essas raízes enoveladas podem se transformar em raízes estranguladoras, a gente É. fala, que são raízes que Sufocamento de colo, né? exato, ela acaba sufocando o caule, apertando ali a região do floema, então é como se eu estivesse fazendo um anelamento, né? Impedindo o fluxo de vaso do floema ali na parte externa da árvore. E isso vai fazer com que ela pare de receber a seiva elaborada da copa, né? Então, daqui a pouco, aquele velho processo de E tem um outro fator, que apodrecimento. você atingindo a base da árvore, ali é um dos lugares que ainda tem mais resistência. Então você vai ter um alto risco de queda, às vezes até por rompimento, né? Se ficar muito tempo dessa Exato. forma. Porque ao invés dela ter aquele formato natural dela, né? Que do tronco eu apareço com o colo, né? Que é aquela curvinha da árvore. Eu tenho aquele negócio assim afunilado, né? Que fica parecendo um Sim, peão assim para dentro. Então, nesse ponto, muito bem colocado, Adriano, é um ponto de muita fragilidade, porque o colo, ele é biomecanicamente perfeito para ela ter essa distribuição, né? E isso é exatamente. muito interessante quando a gente vê, compara com o sistema Rootmaker que tem no viveiro da fábrica de árvores, porque ele não faz isso, né? Ele tem esse sistema que ele oxida a ponta e ele ramifica, e isso torna as raízes extremamente fibrosas. Então, você É. vê raízes super ramificadas, super fortes. Você não precisa cortar, a raiz não sente praticamente quando ela vai para um novo ambiente. E isso, em termos de questão de sofrimento de muda, de desfolha e tudo mais, é muito bom. Essa é a grande diferença, né? É como se eu estivesse tirando de um vaso e plantando em outro, porque eu mando a muda, a pronta entrega para você, ela chega, ela não vai perder folha, você faz o plantio. A gente sempre indica fazer um torrão com o dobro do tamanho, né? Para que a planta, como são muitas radicelas, conforme ela vai se desenvolvendo ali naquele primeiro substrato em volta daquele solo, ela ainda tem um solo mais aerado, e quando chegar naquele solo mais compactado, ela já vai estar firme para, né, aumentar, né, o desenvolvimento dela, né? Exato. Só mais uma perguntinha para você. A gente tem 5 minutinhos para entrar nas perguntas aí. Já tem 9 perguntas aqui, hein, pessoal? Dúvidas aí, ó. Existe alguns aparelhos que se pode se utilizar, né? Acho que cita mais o nome só para o pessoal entender e aí a gente já entra nas perguntas. Sim, existe. Eu sempre comparo as árvores com as pessoas, gente, porque quando falam que até tomografia a gente faz para árvores, o povo não acredita, né? Então, isso, mas tem que tomar muito cuidado, viu, Adriano? Porque o povo acaba sendo um nome assim muito bonito, né? Poxa, tomografia de árvores. Então eu vejo que tem muitas cidades, né, que eles fazem assim
vamos comprar um tomógrafo para fazer 200 Análise. tomografias por mês. Mas assim, por que você vai fazer uma tomografia, sabe? Então, é bom frisar aqui que Isso são casos o extremos, né? tomógrafo assim, a tomografia, ele é um exame aprofundado, né? Ela é uma análise técnica. A análise visual, ela aprende a análise técnica. A análise visual, ela é como se fosse um clínico, né? Quando você vai num médico, né? Você não vai direto no médico fazer uma tomografia, a não ser que um médico antes te recomende a fazer isso, certo? Então, é isso, né? A análise visual, ela é um clínico, e depois, se você tiver a necessidade de alguma análise mais aprofundada, né? Ver se essa árvore tá oca por dentro, e daí eu já adianto, uma árvore pode ser oca por dentro. Esses aparelhos, eles medem, né, o tamanho do oco para eu saber o quanto que ela pode ser oca, para saber se isso é seguro ou não, através de uns parâmetros, de uns cálculos que a gente usa. Então, as duas ferramentas que a gente mais usa, né, é o tomógrafo e o resistógrafo ou penetrógrafo mesmo, porque ele mede a resistência da madeira por conta de uma broca, né, de uma agulha que vai entrando e girando assim para dentro da madeira, ela vai medindo a resistência. Então, se ela está encontrando resistência, madeira dura, ela está gerando um gráfico alto. Se de repente ela entrou assim, encontrou um vazio, encontrou uma cavidade, ela vai com esse gráfico lá para baixo. Então ela cai, ela mostra uma queda no gráfico. Então daí eu consigo medir quantos centímetros que ela conseguiu caminhar com madeira com resistência. E daí que eu faço aqueles cálculos para saber. Para saber se ela... isso é legal você ter falado, porque algumas pessoas acham que quando apodrece o meio, às vezes, existem algumas espécies que têm essa característica de ter o centro oco, né? Outras não, ficam com uma madeira mais densa até, né? Porque o cerne de algumas espécies são mais duros, né? Mais densos. Então, eu acho que é isso. Vamos partir para as perguntas, que tem 9 perguntas aqui. O papo tá bom, pena que a gente não tem muito... Podia ficar mais um tempão conversando aqui, ó. A Vou gente faz colocando as outro dia perguntas aqui, a depois. gente vai falando. Cortou, não consegui te ouvir. Aqui eles Deixa eu ver perguntaram. aqui. Ué? Vocês trabalham preferencialmente? Acho que essa pergunta deve ter sido para o Estranho. viveiro, Não Adriano. tá aparecendo. Deixa eu ver se vou colocar de novo aqui, porque para mim... agora apareceu. Vocês trabalham preferencialmente com árvores nativas? É o Scoldini, perguntou. Mas essa pergunta foi para mim? Quase que eu achei que essa pergunta fosse para o Então, viveiro. eu acho bom, a gente trabalha com qualquer tipo de árvore e vocês também. Vocês avaliam qualquer árvore, né? Exatamente. Se a gente indica depois, daí é uma outra questão, né? Vamos dizer assim, às vezes no inventário a gente tem muitas árvores exóticas, né? O pessoal curte árvore exótica, né? Mas assim, às vezes na indicação de um enriquecimento, né? De uma necessidade de plantio, obviamente que a gente sempre vai indicar árvores nativas, árvores que vão bem para aquele ambiente, que se adaptem bem. Então, obviamente Melhor. que a gente indica as nativas. Legal. Vamos para a próxima aqui, ó. O Carrer Vitor pode usar laser para cicatrização de árvores? O Vitor, ele é o irmão de um amigo meu, geminiano, faz aniversário no melhor dia do ano, 2 de junho, Vitor. E ele trabalha com laser em animais. Ele é veterinário e ele trabalha com laser em animais. Então, o Vitor, eu até então, eu desconheço algum tipo de laser que é utilizado para cicatrização, para cauterização de lesões. Como eu falei, quando a gente tem algum procedimento, né, para cauterização, para cicatrização de lesões e não poda, o que a gente faz é a raspagem da lesão, a cauterização, né, que a gente usa fogo mesmo, maçarica até ficar tudo pretinho, com muito cuidado para não pegar fogo na árvore, e depois a gente passa alguns produtos. Mas não, eu desconheço até então qualquer tecnologia de laser para cicatrização. Tá aí uma boa ideia para um trabalho científico. Pois é. Né? Vamos ver outra aqui. O Pissur no Marcelo. Sobre o problema de nivelamento utilizando mudas menores
de menores portes, conseguimos diminuir esse risco? Quer responder e depois eu respondo? O que você que sabe? Pode ser, a gente pode complementar. Eu acho que o que acontece? Às vezes as pessoas querem mudas muito grandes, né? Eles acabam tendo, né? Eu já trabalhei em alguns lugares que eles assim, eles exigem árvores de DAP 30, DAP 20. Então, é claro que, poxa, é praticamente uma árvore já formada, né? É praticamente impossível você ter algum tipo, enfim, você ter algum tipo de você não ter algum tipo de problema com raízes ou da árvore não sentir alguma coisa, né? Porque você tem que fazer coisas ali muito drásticas. Acho que o problema do enovelamento é não necessariamente mudas de menor porte, mas você ter mudas que são mais bem formadas, né? Que você teve um acompanhamento, que você sabe que o viveiro teve um acompanhamento adequado, né? Do tamanho do torrão para o tamanho da árvore, né? Sim. É um problema, na verdade, que acontece muito comum, né? No sistema tradicional, você tem que partir com a muda e trocar ela de recipiente muitas vezes para que não aconteça enovelamento de raiz. Então, o que acontece? Isso é uma coisa muito cara. Então, pouquíssimos viveiros vão fazer isso. E aí fica aquela coisa que eu chamo de paliteiro, né? Que é aquela coisa magrela, com meia dúzia de folhinha em cima, né? Com um torrãozinho pequeno. Por quê? Porque fica mais barato, né? O nosso processo, a gente vai trocando, porém, o meu tamanho maior, eu tenho árvores lá de DAP 15, de 6, 8 metros de altura, a pronta entrega, num sistema grande, que a gente chama de builder, né? Então, você não tem o problema do enovelamento, porque ela sempre está produzindo as radicelas, né? Acho que é isso. Mas eu acho que, assim, para complementar, desses lugares, por exemplo, às vezes que tem necessidade de mudas muito grandes, o que eu falo é peguem mudas um pouco menores, um pouco mais jovens, mas que você sabe que você vai ter uma expansão radicular mais adequada, porque ela está com força, ela ainda é uma muda, ela tem mais aquele vigor de árvores jovens. Então, ela vai ali emitir raízes com muito mais força, né, do que árvores que já são adultas e foram todas cortadas, né? Então, eu sempre dou preferência para as menores, porque elas vão crescer até muito mais rápido do que Tomar aquelas. cuidado com o fator, né, Nina? Que às vezes alguns viveiros vendem até num torrão grande, só que a hora que você vai olhar, a raiz foi cortada. Então, se você tem alguns problemas aí, se tiver um nematóide, um cupim no solo, é uma área, é uma ferida aberta para uma entrada de um fitopatógeno, né? Exato. Ou você vai ter espécies que não resistem a essas podas de raízes e vão morrer, como uma quaresmeira, que ela é fraquinha, né? Bom, vamos para as próximas. Quando será o curso de cuidados? Ela está perguntando. Tem algum curso programado já, Nina? Ainda não. Ainda não temos cursos programados, mas essa pandemia atrapalhou um pouquinho nossos planos para esse ano. Mas a gente está projetando, ainda estudando como é que a gente faz os cursos de forma online, a princípio. Mas o ideal mesmo dos nossos cursos, o Adriano sabe, né, que o diferencial é a prática, né? A gente conseguir ver os problemas, né? Então, a gente está pensando ainda como é que projeta isso, para quando. Mas se você acessar o nosso site, tem lá todos os cursos que a gente dá. E se você se inscrever no curso, se inscrever no Saiba Mais, acho que eu consigo pegar o seu contato e a gente consegue fazer uma lista já de participantes potenciais. Exatamente. Quando tiver o próximo curso. Legal. Ó, vamos lá. Qual ferramenta você utiliza para análise de risco? Acho que ele não entendeu direito. Explica um pouquinho para ele. A análise de risco, na verdade, é feita através de um processo de análise, certo? Não sei se você pode falar. Exato. Análise de risco é uma análise visual. Você vai precisar de uma prancheta, uma caneta e um bom senso de observação. E, obviamente, né, um treinamento e você conseguir assimilar essas informações e dizer qual que é o risco que essa árvore tem e qual que é o manejo recomendado para ela. As ferramentas adicionais, né? As ferramentas de análises técnicas que eu citei aqui são o tomógrafo e o resistógrafo.
Não sei se eu Ó, respondi tudo. tem uma outra pergunta aqui. Qual que é a BNT que dá base para avaliação de risco de queda de árvore? É a Anitta Cavalcante que está perguntando. Perfeita, minha irmã. Ótima pergunta. Muito bem colocado, aliás, porque eu tinha esquecido de citar isso mesmo, né? Que assim como a gente tem uma ABNT para poda de árvores, a gente tem uma ABNT para avaliação de árvores, né? Que é a Legal. ABNT 16246-3, tá? A de podas é Tá. a -1 e a de avaliação é a -3. E é importante, é legal Depois você comentar que coloca lá nessa para avaliação. gente. Coloco as duas, a -1 e a -2, a -3, desculpa. É legal comentar que essa BNT, a gente tem 3 tipos de níveis de avaliação. Eu tenho a avaliação nível 1, que é, vamos dizer assim, eu estou andando de carro, ele vai me mostrar erros mais, assim, crachos, erros bem óbvios, né? Problemas, riscos bem óbvios, assim, das árvores. Então, de carro, quando você vê uma árvore morta no meio de todas, ou com drone, ou uma visão aérea, você consegue ver erros que são muito grandes, erros que são muito óbvios. Sim. Então, essa é uma análise, é considerada uma análise visual, só que é uma análise nível 1. A análise nível 2, que é a que eu estava falando até agora, que é aquela análise que você chega na árvore, analisa a copa, tronco, colo, área de enraizamento, faz um 360 na árvore e faz ali as suas anotações e recomendações. Essa é nível 2. A análise nível 3, ela nada mais é do que a análise nível 2, né? Que é a avaliação visual 360, mais alguma outra análise técnica. E daí entra a tomografia, a resistografia ou até mesmo a escalada técnica, né? Às vezes quando você manda um operador, né? Um escalador, né? Os tree climbers, né? Que trabalham em altura. Isso é considerado um tipo de análise técnica porque você consegue ter acesso de locais da árvore que o avaliador que está ali embaixo, nível 2, não consegue. As inserções de galhos, as possibilidades de infiltração. Então, ele traz informações a mais. Então, a escalada também é considerada Legal. uma análise nível 3. Vamos para uma próxima aqui. A gente tem mais 2 minutinhos. Eu quero tentar fazer mais 2 perguntas. O Avicom perguntou qual a importância de um sistema radicular sadio para a saúde geral da planta a longo prazo. Cara, é tudo na vida, porque um sistema radicular bom, bem formado, ele vai garantir que essa árvore tenha, né, principalmente estabilidade, porque a árvore nada mais é do que a fundação, é o equilíbrio, é o suporte ali da árvore, é a ancoragem dela. Então, um sistema bem formado, poxa, essa árvore vive ali centenas e centenas de anos, né? Um E desenvolvimento você pós-plantio mais rápido. desenvolve. Exato. E a alimentação, né? Porque as duas principais funções de raízes, né? É a ancoragem, né? E a alimentação. Então, você sempre tem raízes ali, as raizinhas absorventes. Então, isso é perfeito, né? Tem Uma árvores que coisa você vê que legal para falar para o vivem. pessoal é que assim, as nossas mudas, a maioria das espécies, elas acabam florindo e frutificando antes do tempo, né? Então eu tenho plantas que vão frutificar ou florir com 7 anos e com 3 anos já estão frutificando, tá? Pessoal, tem mais um minutinho, eu vou tentar botar mais uma pergunta aqui para... Tem muitas perguntas, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas. O Edelfino está perguntando se você tem experiência com oliveiras. Sim, a gente já trabalhou com oliveiras, inclusive muito antigas. A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque eu já vi oliveiras que são muito antigas e às vezes eles fazem o transplante. Eu já vi transplante de oliveiras num condomínio que a gente trabalha. E a poda, tudo tem que tomar bastante cuidado. 30 segundos. Mas sim, já trabalhamos. Ai, já? Quer se despedir? Pessoal, ó, tem uma outra perguntando aqui sobre materiais de estudo. Depois, se você puder deixar alguma diquinha para nós lá nos comentários, tá? Gostaria que você se despedisse, Nina. Vou agradecer. Faltam 20 segundos. Muito obrigado pela sua Ai, que disposição, por ter rápido. vindo aqui. E se quiser deixar um recado final aí, 10 segundos.
Obrigada, gente, pela audiência. Obrigada por assistirem. Eu fico à disposição. Sigam o Instagram da Plant. Qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, tá bom? Obrigado.